Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse dia. Dia maravilhoso, dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Ontem eu estava conversando com um pastor, um amigo, e nós estávamos falando a respeito de questões relacionadas à nossa vida, questões relacionadas ao nosso dia a dia, as questões que nós vivemos no passado, as situações que a própria vida nos levou e nos fez, muitas das vezes, até perder o rumo, literalmente. Tomarmos, às vezes, atitudes que nós não queríamos e também tomar um caminho que nós não queríamos. E nós estávamos conversando e nós oramos depois que terminamos a nossa conversa. E veio uma palavra de Deus ao meu coração a respeito do que está no livro de Jó, no capítulo de número 42, que diz que depois que os amigos de Jó deixaram ele, após ter interpelado Jó, acusado Jó de muitas coisas, Jó, Deus fala para esses amigos dele para que voltasse lá, pedisse a Jó que orasse por eles. Note, Jó, ele simplesmente fez aquilo que deveria ser feito. Não guardou mágoas, não guardou rancor, não guardou nenhum tipo de coisa que viesse atrapalhar não a comunhão apenas com aqueles seus amigos, mas principalmente a sua comunhão com Deus. E no capítulo de número 42 diz que sucedeu que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse: Ele faz o temita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Talvez muitas pessoas estão falando de você coisas que não são retas. Mas fique tranquilo, Deus está no controle e Ele enxerga todas as coisas. Mas ele diz assim, no versículo 8: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, no meu servo Jó. E no versículo de número 10 ele diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando você e eu entendermos que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que estão falando de nós pelas costas ou nos tratando levianamente, e começamos a interceder, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a história. Deus vai transformar a nossa vida. Não se mova como fracassado. Não se mova pelo que você almeja apenas, mas se mova pelo sentido real das coisas, que é temer a Deus e fazer aquilo que é da vontade dele. Pense nisso. Deus tem o controle de tudo e ele vai mudar a sua história e vai mudar tudo isso que você tem vivido. E Deus te abençoe, graça e paz.